Olá, sejam bem-vindos a mais um túnel de vento conduzido por esta figurinha roliça, corpulento, desejado em várias culturas, só que é uma cultura para a qual o governo não dá uma verba assinalável, não tem um cheque roberto ou, em havendo algo mais apetecível, não estou a dizer que o meu corpo não pode ser mastigado aqui e ali com propósitos de folia, não estou a dizer isto, o meu corpo está disponível, aliás solícito, até para novas medidas, sejam eles metros quadrados ou metros triangulares, ou um metro cabisbaixo. Eu acho que estamos nestas áreas, uma área triste, uma área alegre, querem metros quadrados tristonhos, eu preciso escrever poesia e se houver demasiada alegria, apesar de rimar, não me conduz a um verso possante, um verso que, envolvidos uns séculos, milénios ou 15 dias, possa, apartado do poema que lhe deu origem, ou melhor, que constituía, mesmo que fosse um rípio. Meu amigo Humberto Eco, estás a ouvir desse lado? Onde quer que tu estejas, só não estás no meu coração. O meu coração, apesar de grande, não é um T4. Pois dizem-me que o mundo é um T1 ou um T0. Eu já não sei. Há remodelações, às tantas puseram paredes falsas. Qual celebridade? Isto é tudo uma falsidade. Eu ouvi uma notificação, vou desligar se não perco o elan. Eu não posso perder o elan. Dividem a casa, vocês fazem magia habitacional. Vocês atualmente, sejam o que forem, vocês põem um chapéu e acham que são outras personagens. Põem um chapéu quais mulheres de antigamente e atuais, ao mudarem um penteado já ninguém os reconhece. Pensam que são a Bunny, a Sailor Moon. Punham uma tiara no alto da pinha, eu já não conheço aquela mulher. A mesma coisa que o Clark Kent, mas em abono daquela ficção, eu percebo. Tira os óculos, põe os óculos à hora que eu quiser. Isto devia ser musicado pelo Kim Barreiros, não é só badalhoquice. Uma pessoa quando conspurca que é uma forma desdenhosa de nos referirmos ao rei da malandragem. Se não fosse ele, havia portugueses que não tinham contactado até ao final da vida com a malandragem. Há pessoas que desdenham a malandragem. E o Algarve? Vamos falar do Algarve, que os lisboetas gostam muito de falar no Algarve. Não gostam dele, mas estão cá todos os anos, como dizem o Algarvio e como diz aquele que, por exemplo, sou eu, que sou lentejano, mas sou repescado pelo Algarve desde os 4 anos. Quiseram isto. Olha, há negócios piores. Eu não me envolvo, eu não tenho espírito empreendedor. Gosto de avaliar os candidatos com base no espírito de empreendedor. Para essas discussões e outras, eu levo comigo para já a sabedoria. Nunca uso, mas levo, gosto de trazer tralha como aqueles velhos e a minha avó não é exceção. Quando faz uma viagem das curtas, que ela longas diz que posso morrer no caminho e depois é chato, temos de recuar até ao cemitério que eu já sei onde quer ser enterrado. E faz-se um silêncio, terreno propício a certas palavras e expressões malandras. Olha, eu vou é pôr as cuecas sujas no crucifixo da tua mãe. É uma expressão insultuosa na Roménia. Vê se está seca e vai apanhá-las. Isto dá às interpretações, se não vivêssemos no século XXI, em que interpretamos tudo literalmente, que é como quem diz à queima-roupa, que é como quem diz oportunisticamente. Tem de ser uma interpretação imediatamente lucrativa. É isso que... Olha, estou a chamar quem? É um cão, um gato. Aquilo que acudir é esta prece, uma prece de alguém que necessita do carinho involuntário de um patudo, ou melhor, um carinho que é mal interpretado. Nós somos egiptólogos em horário laboral, nas pausas e pausas criadas para o efeito, para fugirmos às casas e às causas laborais, às casas e às causas laborais que nos danificam essa verticalidade em tempos idos, aqueles tempos que estão lá para trás das costas, e é por isso que as cruzes são um museu. Vejo uma fila de pessoas, seja para atividades lúdicas, seja para atividades fadísticas, esse fandango que é estar a formar uma fila com vista a ser atendido num guichê, que é uma palavra que me dói tanto ou mais
que morte, um gajo nunca sabe bem o que é. Podemos recorrer a poetas, filósofos e pessoas que frequentam assiduamente fregueses de taberna com pinchas de pinga, mesmo esses, dotados de uma língua burilada pela vida, à escola da vida, formaram-se uma e outra vez, pois acham que aquele diploma não diz nada, formam-se, rasgam o diploma e voltam ao início, são Sísifos. Nós conseguimos imaginar esse Sísifo a sorrir. Para quem compreende a referência, diz-me: Roberto, tu estás noutro nível, já salvamos a princesa, estamos nos bastidores dos créditos do Super Mario, a conviver com tartarugas, e tudo é possível se a alma não é mediana. Se a alma for mediana, um gajo não consegue fazer nada nesta vida. Precisamos ter espírito empreendedor, que é uma forma, digamos, contemporânea de dizer: vamos espatifar dinheiro numa ideia que não é bem nada. Mas temos de ser categóricos, vestirmos de forma digna, indigna, depende das escolas de moda. Eu fujo à moda sempre que posso, com as calças na mão. Dizem que também já esteve na moda, que houve uma altura que houve reis e imperadores nus, segundo reza a fábula do Anderson, Hans Andersen, acho que é assim que se diz. Se não for, perdoem-me, porque eu tenho falado pouco com animais, apesar das mais recentes previsões relativamente às eleições. Nós estamos numa altura, eu sei, o tempo já esteve melhor e estamos em agosto, e quando há um tempo nublado, os poetas, mau augúrio. Resultado que ainda é tido em conta para quem trabalha nos shoppings, sobretudo no Algarve. No Algarve há pouca coisa a fazer. Ou somos pobres ou vamos para o shopping exibir a nossa pobreza. Não estou a desdenhar a pobreza, grupo no qual eu me incluo, não sei se é contragosto, porque o rico também é um palhaço do caralho. O rico tem tudo exceto cabeça e depois veneramo-lo só porque é o imperador dos números. E diz logo, quando lhe põe o microfone à frente, que também é um assunto que podemos falar aqui com vontade. Eu tenho vontade de falar no assunto do microfone, pois é daquelas etapas da condição humana que é pouco explorada humoristicamente e de forma profissional, que é a atitude que nos caracteriza caso haja vontade e haja pessoas com o branding bem visível. Se há branding à volta, estamos numa ação de publicidade qualquer e é preciso falar neste tom. Caso contrário, a burra está nas couves, não tem o branding associado, ao contrário da vaca que levou com o branding no cu e agora pertence ao universo da marca, condiz com o universo de cores da marca, não vá destoar. Às tantas, há um vândalo que pinta a pistola, o rabo, a coxa da vaca com uma cor que pertence à marca concorrente. E aí é necessário logo uma reunião para exibirmos o nosso enfado e fazermos tiques semiditatoriais. Algo que eu tenho observado com gosto. O encavalgamento dos tiques ditatoriais com as ruínas da democracia. É um poema em que, num verso, sabe-me a democracia no seguinte: apanha-nos de surpresa, que calha a ser uma coisa surpreendente nestes tempos em que já vimos tudo. Isto, para pessoas bem vividas, para pessoas de olhos de falcão e míopes, mesmo o míope acha que já viu tudo. São pessoas cheias de si. Enquanto gordo, compreendo essa característica. Eu estou cheio de mim, eu olho para a baleia que engoliu Jonas e digo que está aqui um T6. A sorte que o gajo teve, e entretanto já me dei o braço esse que foi escavacado em atividades laborais e que me empecilharam a vida alegadamente sexual no que toca à masturbação. Durante esta semana não me masturbei, pois contribuí decisivamente para o PIB português. Não vejo o Ministro da Economia a falar sobre isto. Nem a Ministra do Alegado Trabalho ou da Cultura ou dessas coisas que sempre que se lhes aponta um microfone conseguem dizer algo estúpido. Se fosse uma vez, diríamos, foi sorte principiante, é malta que ainda não está treinada, saiu-lhes. Numa situação de aflição, por vezes as musas dão-nos uma deixa e nós fazemos um brilharete. Quando é recorrente, temos de recorrer a outros apodos. Está aqui um artista. E quando é concertado,
Quando o ministro X diz uma coisa, o ministro Y diz outra e o ministro Z diz outra, dizemos, temos aqui 3 equações e nenhuma solução tipo o Chega. O Chega, se fosse tudo Chega, percebíamos que não havia solução para nada. A matemática hoje, à luz chegana, é só gritos. Nós resolvemos não com minúcia, não com cautela, passinho a passinho, como se estivéssemos a andar por esses quadros de ardósia, mas aos gritos e com slogans. Teste de matemática, 3 gritos e um slogan de isto anda tudo a mamar, isto tem de mudar, 20 valores. Se a professora tiver tendências extremistas, agora se for mais conservadora, isto é, analisar as somas e as contas de somar e de sumir, onde é que isto se sumiu tudo. A inteligência foi passar férias a um sítio para o qual não temos mapa. Eu tenho um mapa, mas o que é isto? É terras, é rios, e estamos no antigo regime. Eu preciso disto para alguma coisa. Tenho o Google, tenho o ChatGPT, a minha vizinha que consegue cozer tudo como se fosse a mente de um surrealista num enorme cadáver esquisito e depois perfumo o cadáver esquisito como parangonas do dia. Pois eu não gosto de coisas requentadas ou, em não requentando, coisas de antigamente que é como quem diz de ontem. Não me apareças com assuntos de anteontem nos lábios. Ou trazes muletas, que é para fazeres promoção uma clínica de fisioterapia das redondezas, traz muletas, traz-me um imagina, um crazy, traz-me isso tudo aos lábios, tudo se assume aos lábios para percebermos a nossa condição perclitante. Se a palavra não anda nem desanda, é só um rame-rame, anda tudo ao relantinho. O pensamento, ao ser expresso na sua tentativa vã, são boas tentativas, uma boa tentativa vã, pensamento está ao relantinho, não anda nem desanda e andamos a gastar combustível. Não aparece uma greta da linguagem, desliguem isto tudo, incomoda. Há pessoas, e eu às vezes também cometo esse erro, sou pessoa, sai à rua para ser pessoa, já me têm dito não faças isso que não há saída, não há saída para pessoas e pessoas humanas e inteligência, então podemos fazer alarde. Voltando aos ministros que andam numa senda para escolher a melhor pepita, a chamada alarvidade, que noutros tempos seriam bombardeados com uma crítica feroz que ficavam 3 semanas em casa a chorar, contrariamente ao que se diz aqui e ali, em esquinas bem frequentadas ou mal frequentadas pela publicidade e pelo cerebelo manco, a crítica não existe. Há uma ligação apressada, eu vou fazer um à parte sério, perdoem-me, mas a vida é assim, este tom não pode ser este tom rabelosiano, barroco, uma espécie de fundibulário, espero que tenha dito a palavra certa, é aquela figura de guerra arcaica que matava os gigantes às pedradas. Ai, uma pedrada, mas tenho aqui uma funda, dava assim uns avanços, umas rodinhas, tac, 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 vão. Vocês não observaram um gesto? Caso contrário, ficariam estupefactos. Tu podias estar no Louvre como pessoa à parte, nos fundilhos do Louvre. E isso pode parecer bullying semi-erudito, mas por outro lado, onde é que estão as verdadeiras obras de arte? Aí. Vocês só veem réplicas. E para ver réplicas no Louvre vou a uma loja de chinês. Eu já tinha dito isso. Enveredem pelo Ninguém Sem Mil, do mesmo autor que calha ser eu, e só isso afasta as pessoas. Até me afastava se eu não tivesse o microfone à frente. Eu saio à rua com o microfone na boca, sou tipo um político em campanha. Um microfone numa trajetória que merece ser explorada economicamente, não, explorada humoristicamente, sem utilidade. Façamos uma divisão, qual Alberto Pimenta, dividimos as coisas seriamente, calma lá então, tenho o bigode do Groucho Marx, entre coisas eróticas e coisas utilitárias. Vocês quando põem, ou pedem, ou exigem, ou acham que estão a dizer mais quando dizem utilidade, vocês estão a escavacar tudo. Eu quero é coisas eróticas. Eu não quero. Se eu ponho dinheiro na equação, para já não sei resolver isto. Com ou sem dinheiro. É isto que eu digo ao meu matemático preferido. Eu tentei subornar o matemático, mas era da velha escola. Salve seja a escola da velha escola. Enfim, vocês perdoem-me a redundância, mas isto é tudo circular. Sobretudo quando andamos com a cabeça à volta e chamamos o Sísifo. Faltando do Gregório, temos de chamar alguém e é imaginar o Sísifo a sorrir, como diz o Camus, ou disse outro gajo qualquer, que um gajo não anda aqui a ter despiste
twistes linguísticos. Vocês entendem o que têm a entender. As palavras assim que se me assomaram à boca, como disse o outro poeta, o amador transforma-se na coisa amada. Não se transforma nada, deixa o gajo estar como está. Pá, o gajo está bem, então o gajo está bem, vai-se transformar na coisa amada. O que é que ele ama? Ama selos. Então levas uma bolachada, pronto, cumpres, efetivas o verso de Camões. Depois vais à polícia, fui efetivado, alguém percebeu de forma enviesada o verso de Camões e deu-me um selo e eu agora pertenço a uma coleção de um filatelista marginal. Canibal, para rimar, isso rima. Tem alguma verdade? Nada é verdade. Não tentem parodiar isto. Vamos à crítica primeiro, que é algo que tenho aqui atravessado. Vou soltar este sapo. Olha lá, vai ele a coachar, vai à sua vida, é úmido. E se for rumo aos Estados Unidos, ainda vai conhecer várias línguas. Ao contrário de mim, já tenho falado com padres em sede própria, que é como quem diz na taberna, e isso entristece-me. Sei que não sou um figurão em termos de beleza. Eu não passo pela rua e não faço parar o trânsito, nem nas passadeiras, porque a passadeira hoje é performática, são riscos na estrada para os quais nós não conseguimos encontrar significado. Há pessoas que não usam o travão há 15 dias. Só travam quando não há eletricidade ou combustível. Sentem-se insultados quando usam um travão. Como se quando usam um travão morresse alguém em África. E morre. Em princípio as coisas não estão ligadas, a não ser que o Musk seja uma mente mais travessa do que aquela que nós supomos e já vai bem lançado. Quer ter acesso aos nossos conhecimentos. Acharia muita graça que ele enterrasse tudo o que tinha a enterrar, salvo seja exceto aquilo que enterrava em tempos idos. Tempo salutar, onde só o pénis se enterrava e enterrávamos os mortos, enterrávamos os entes queridos, mortos e pénis. Hoje enterramos tudo, fortunas, esperanças, futuro, está tudo na mesma vala comum. É futuro, é desejo, já está tudo enterrado e nós todos embasbacados, zombificados frente a um ecrã à espera que o Dom Sebastião nos acende lá de uma janela do Firefox e depois o Firefox ou o Chrome emperra, bloqueia tudo, vai o Sebastião para o caralho. Nós não sabemos o site onde encontramos o Dom Sebastião e corremos a net toda à procura, mas paramos nos apiadeiros da pornografia, uma por uma. Dom Sebastião, Dom Sebastião, onde é que tu estás? Onde é que tu estás? E é só nevoeiro, ficamos com a cabeça enevoada e Dom Sebastião entrou-nos pelo cu. Dom Sebastião entrou-nos pelo cu. E faz sentido porque, alegadamente, não, já passaram uns séculos, deixam-me lá. Espero que não haja um familiar de Dom Sebastião que arme sarrabulho quando eu lanço esta hipótese altamente provável. Há cronistas da época que dizem que Dom Sebastião gostava de um belo salpicão pelo cu adentro. E essa é uma das razões porque lá vai ele, não é? Lá vai ele porque os tempos eram outros. Para mim, algo que eu gosto de imaginar, sobretudo quando estão em salas de espera, aquelas armaduras muito próprias, e alguém com fogo na cueca era alguém que tinha de se prestar a certos serviços. Às vezes com t-shirts, para me despir de um jeito às costas, se eu tivesse de tirar aquela armadura, eu ficava todo entrevado. Hoje em dia vão dormir com isto. Pior não faz, porque há colchões, etc, etc, e por aí vai. Voltando à crítica que eu quero terminar este assunto. Há um reducionismo, uma caricatura da crítica e... atualmente, nas últimas semanas, meses, pensando no microcosmos dos humoristas, há um tom paternalista quando se refere àquele que supostamente critica. Primeiro façamos a destrinça medianamente séria, raramente é uma crítica. Ninguém está a competir olimpicamente com os críticos de outrora. E o crítico normalmente é desenhado como se fosse uma figura à parte, como se fosse um parolinho com o dedo inquisidor, aquele dedo que dispara e lança fogo, com a língua viperina. Pode ser, mas isso é elevado a canto, elevado à arte. A miúdo, o crítico era também fabro, artífice de artes paralelas. O crítico podia ser crítico de poesia e um poeta digno desse nome. E a crítica pode ser tão ou melhor que a obra que critica. Não contrario os dados que me exibem a sua escassez. É como um lince ibérico, aliás, menos, porque ninguém quer foder com o crítico. Ninguém quer levar um crítico para casa, pois desmonta este sistema de crenças franzinas e de repente achamos que temos uma casa atafolhada de sonhos e somos minimalistas em desejo e tudo. Não temos nada. Ficamos depenados pelo olhar do crítico. Não queremos isso. Saímos à rua com a ideia, com a verdade na boca, mas é uma performance de verdade. Assim que começamos a ser depenados por esse olhar arguto, insubornável,
nível, que é o melhor olhar. Não venham cá com lérias. Não. Eu gosto muito de crítica, gosto de saber da verdade, eu lido muito bem com isto e com aquilo. Assim que o elogio, às vezes basta um adjetivo que vai num tom contrário ao esperado. E sente-se logo ali um princípio de infarto. Jogam a mão ao peito e nesse silêncio fica a dúvida. Doeu-vos ou vão cantar o hino? Fico sempre na dúvida. E se é para cantar o hino, cantem bem. Caso contrário, surge uma segunda vaga humorística. Encontramos-nos todos num jantar de família, o Tribunal de Contas e esses tribunais onde as contas também chegam ao início ou no fim. A fatura chega sempre. Isto é uma mensagem apocalíptica. Eu não pretendo ser nenhum acusa-cristos. Eu quero é que Portugal se foda. Vai sendo tempo dele se foder. Há muita gente a dizer fode Portugal e não há forma, andamos aqui neste ramo-ramo que nem fode nem sai de cima. Nem fode nem sai de cima, voltando à crítica. Há algo que me começa a irritar profundamente. Vocês não estão a ver bem um quadro, vocês confundem legendas, mas essa legenda não está associada ao quadro em questão. Aquilo que vos chega aos ouvidos e aquilo que vos desagua diante dos olhos não é algo que vos agrada. Vocês não conseguem viver com uma opinião minimamente discordante e reagem de forma paternalista, como se aquele que apresenta a visão discordante, sustentada em factos e argumentos, coisas de antanho, começam a falar numa ladainha, adotam um tom, é o maluquinho. O crítico atual, que pode vir com o arsenal todo, citações, leu isto e aquilo, articula, cria um microcosmos de catapultas, de bolas ardentes e vai, invade e derruba aquele reino de fantasia. A oposição, mas olha, essas bolas que vêm no ar não são bolas, isto não é um cerco, não há violência. Começa-me a enfurecer. Fazer daquele critico tantã e normalmente nem sequer elevam um nome daquela pessoa que criticou, munida de argumentos, conseguiu articular visões, trazer 3 ou 4 pontos de vista em simultâneo e às vezes o que resulta do outro lado é um enfado. Tudo se passa nos subterfúgios, nas entrelinhas que revelam a biografia do cobarde. E isto nunca aconteceu na história. Ou poucas vezes, ou desta forma então, esta sincronia, esta coreografia de medíocre no sentido em que nós usamos no dia-a-dia, incorretamente, coreografia de aleijado, recebe uma crítica violenta. Isto no limite, nunca chega a ser, porque as críticas violentas são coisas do antigamente. É muito raro, como a nossa sensibilidade aumentou em virtude da crítica surgir cada vez mais aguada, progressivamente mais aguada, uma diluição sucessiva na crítica, o mínimo despentear no elogio vigente causa uma hecatombe. E é recebido não aos gritos, mas num tom paternalista. Vocês recebem um princípio de cismo com um tom paternalista. Não tentam contrapor com um contracismo, nada. Recebem a fome do outro. O outro, enquanto crítico, teve a burlar aquela fome até um nível que noutros tempos chamava arte e recebe-se com enfado, soterrando o nome do autor daquela hecatombe. E vê-se a fragilidade e o crítico fica sem vontade de continuar. Nem ele achava que tinha acertado em tudo. Mas esse tom paternalista, essa forma de reagir à crítica, revela a verdadeira estatura desse fabro, artista, comediante ou seja o que for. A forma como aplacamos a crítica, vocês recebem a crítica como se fosse um bebê no vosso colo. É um animal feroz e vocês pegam na fera, começam a cuidar dela como se fosse um eunuco. E a fera que vos podia matar de um momento para o outro, este gajo não entende as leis da predação. Não entende. O predador fica sem vontade. Não entendam isto literalmente, pois parece ser a única forma de chegarem às coisas. Enfurece-me por um lado, entristece-me por outro e deixa-me desalentado no final. Deixa-me completamente desalentado, porque a crítica é uma forma de ver as coisas, ou a melhor forma de ver as coisas. O refrão vigente ou a moda vigente, ou a coreografia vigente é receber as coisas tal como elas são, ou melhor, receber as coisas tal como elas são propagandeadas. Se elas são propagandeadas de uma forma, logo recebemos-las assim. E não há cá dissonâncias. E quando a dissonância surge, é sempre coreografada entre 4 ou 5, é sempre um intrudo mal amanhado, carnavalesco no pior dos sentidos, não há grande aspecto grotesco no sentido de juntar coisas que antes não eram visíveis, bem vistas. Se formos à origem da palavra grotesco, o grotesco é apenas uma forma mais antiga de dizer criatividade, juntar coisas que de outra forma não estavam juntas, uma forma não publicitária de juntar as coisas. A publicidade conspurcou o discurso e nós não conseguimos ir além de 3 ou 4 vocábulos mansos.
A troca de palavras, as conversas também é uma simulação. Esta velocidade performática, saltam de slogan em slogan, top em top até ao flop, e entopem os cérebros com palavrinhas curtas e frases sem garras, desdentadas, a salivar-se, e riem, pois já não conseguem ter orçamento, acham que os risos enlatados não têm prestígio, então fazem vocês os risos enlatados. E é tudo uma grande performance. O público também não está habituado a comer coisas mais duras, o performer também não está habituado a fazer coisas mais rente ao osso, nada vai até o tutano, nada vai além do osso e depois do osso até o tutano, nada vai até ao cerne, não vai, vocês não fazem colidir coisas de molde a surgir um novo modelo atómico, novas partículas exóticas, é tudo embalado com o mesmo papel, as mesmas dimensões, estão a escolher a fruta, e esta vai um bocadinho mais para o lado, esta tem outra cor, cuidado, esta mancha revela a madurez ou está a podre, por via das dúvidas vai fora, frutas que saem exatamente iguais da vossa boca, umas atrás das outras, os vossos amigos exatamente, os vossos colegas exatamente, os vossos falsos opositores exatamente a mesma coisa, não há uma diferença, não incentivam a diferença, e quando a diferença chega, tunitroante, a diferença quando chega, e a diferença aqui pode ser talento, genialidade, uma opinião, e a opinião aqui já caiu na desgraça, a opinião não é nada, uma espécie de balística, uma balística, alguém que esteve a estudar a trajetória das palavras com vista a depenar-vos até ao osso, triturar-vos, balear-vos com argumentos, e vocês simulam que não é nada, fazem de conta, e mais uma vez é uma variação do rei vai nu, simulamos todos que nada aconteceu, e este acontecimento concertado com vista a fugir à crítica no mundo faz-me confusão, mas no microcosmos dos comediantes e dos artistas então faz mais, exibem de forma flagrante o quão pouco conhecem da tradição da comédia. O comediante é iconoclasta. Se não consegue rachar, pegar na marreta para partir só sem beiça, torna-se um idólatra. Comediante idólatra é uma contradição em termos, e é o que há mais. Seja embeçado por uma marca, uma ideia. Somos provincianos com marcas caríssimas. Imagem paralela a esta, mas acho que reforça. Dois gajos do hip-hop a passear-se com roupa Chanel e malas Louis Vuitton em câmara lenta como se fossem mudar o mundo. Epá, não vais mudar o mundo, só estás vestido de forma exuberante e isto não é nada. Não és ninguém, não és... Vais mudar o mundo com uma mala Louis Vuitton, vê lá se é a mala para fazer ligação ao episódio anterior, se está carregadinha de fezes do Putin. São fezes imperiais, detens algum do conhecimento do mundo, detens algum poder. Se souberes trabalhar com as fezes de Putin, também é um belo título para um podcast, trabalhar com as fezes de Putin. E de abordar isto sistematicamente num Actian podcast que eu tenho mensal, num tom ensaístico sobre temas relativos ao humor. Sigam-me caso gostem, se não gostarem também não me sigam, não façam questão de dizer eu sigo, pois não sigo, são em princípio livres, e é isso que eu gosto na vossa cabecinha, essa contradição perpétua. O microfone, era isto que eu queria falar, entretanto fui para sítios que não queria bem. O podcast veio salvar o microfone. Antes do podcast, quem é que andava a comprar microfones? Não havia assim muitas pessoas, que é músicos, para a indústria da televisão, etc. Wireless, não sei o quê, aquele microfone da Rode, da Shure. Ninguém queria saber disso, ninguém estava a par de nada. E atualmente há dentro dessas gamas mais conhecidas, dentro dessas marcas mais conhecidas, há produtos que saem 2 vezes por ano. Por exemplo, o microfone pequenino da DJI teve 2 versões num ano. O podcast mudou a indústria. Se calhar havia marcas de microfones que não têm saída nenhuma. Entretanto surge o podcast, toda a gente tem um podcast, mais que o microfone, e de repente é uma coisa que sai como pãezinhos quentes. Há pessoas que provavelmente têm mais microfones que pães em casa. Eu não sei se isto há uma relação, mas enquanto alentejano agrada-me porque eu tenho microfones e pães. Querem mais? Não há mais. Entretanto saíram muitas coisas. Esta semana saiu quase tudo, à exceção do Lobo Mau. Tudo aquilo, estes 20 pratos que eu faço rodar em simultâneo, à exceção dos 2 podcasts que estão parados, o Tortuga de Mentirosos, que há de começar nas próximas semanas, e o Muitas Emendas e um soneto que o Daniel Cruz também está parado, que há de começar aí nos próximos dias ou semanas. Estou muito contente de muitas das coisas que saíram nos últimos meses. Estou feliz. Ando sempre com esta questão na cabeça. Sei que muitos deles estão em vias de terminar. Por um lado quero, por outro não quero. Mas porque é que eu quero realmente? Tenho vários na calha.
e preciso de terminar da melhor forma que conseguir para dar vazão a outras ideias que já se estão a acumular, várias, tantas como aquelas que estão no ativo. Apesar de ter uma agenda de forma mais disciplinada que consigo para criar estas coisas todas, cada um tem um método ligeiramente diferente, uns são escritos, outros são tópicos, outros é no improviso, como o túnel de vento, outro é à volta de um tema como o Actian, apesar de não estar assim nada escrito, é uma ideia que me tem perseguido durante o mês e daí que seja mensal. É uma ideia que eu quero realmente explorar, pensar, hesitar convosco e que saia um arquivo, espero eu, ligeiramente valioso. Ligeiramente valioso é um amarracho linguístico, não há nada ligeiramente valioso. Ih, tinha aqui uma coisa ligeiramente valiosa, não quero comprar, não quero. Se fosse altamente valioso, uma espécie de redundância, é valioso, o valioso sobrevive bem sem nada, se bem que vivemos numa época em que nenhuma palavra sobrevive sozinha. Fiquem com esta. Beijo na boca, palmada. Era a única coisa que eu trazia para hoje e passava por ela, como muitas vezes acontece. E tenho uma ideia que gostava de explorar no túnel de vento. Não digo nada. Como isto é tão de improviso, o Elan vai por aí e vou explorando aquilo que vai saindo à minha frente. Podem ser indagações que andam para aqui para a cabeça ou então do cruzamento de ideias que vão surgindo neste ato de improviso. Estava a chegar à casa da minha namorada em Lagoa e está a decorrer a Fata Acil, acaba hoje a data da gravação, a conduzir uma carrinha. Aquilo é uma rua estreita, uma manobra assim um bocado esquisita, ou pelo menos não me considero um mau condutor, mas não passem um carro de Fórmula 1 para as mãos. Estou à vontade em sítios apertados e agora aparece o Kim Barreiros para compor o refrão. Olho para a frente, um jipe da polícia e várias motos dizem, não, você tem que recuar. Eu recuo como? Que se eu não consigo fazer marcha atrás. É aquelas ruas estreitas e que os habitantes dessa zona pensam, isto ainda não está suficientemente estreito, vamos pôr um carro de um lado ao do outro. Fazemos fé que o nosso carro é made in Inspector Gadget, uma costela asiática de contorcionista. Não, isto vai dar. E milimetricamente nós passamos com um dedo de distância do outro carro. Ficamos muito felizes. Pensei que não dava e deu. Tão felizes que à saída damos uma cacetada, mas não aconteceu e eu estou todo feliz, consegui passar, olho para a frente, carro da polícia e agora, para trás não consigo, eu não consigo fazer esta manobra porque fiz à vontade, estava à vontade, fiz à vontade, não consigo fazer esse caminho de ruas apertadas de marcha atrás. Você pensa, mas eu estou aqui, estou a pagar alguma promessa e fui um bocadinho para a frente e fiquei ali. Esperei que aquilo não demorasse muito, mas a cena que eu vi decorrer à minha frente é isto que interessa. Entretanto, sai um gajo algemado de uma casa essa que à frente tem logo algo que pode denunciar uma scooter incendiada. Sai essa pessoa acompanhada pela polícia, ao mesmo tempo que passam várias famílias bué alegres no background. Isto é um quadro. Alguém cabisbaixo, algemado, a ser levado pela polícia, enquanto metros mais à frente, isto numa rua, estão a passar várias famílias. Vão conviver, é festa, etc. Vão ver gado, e sempre que um gajo vê gado fica feliz. São duas realidades a viver em um paralelo, ou três. Eu quero estacionar e eu preciso, para estacionar, preciso passar por aí. Espero que não demorem muito, e não demorou. Estava ali até hoje. Felizmente apanhei isto no fim. Não sei se foi uma ação que durou muito tempo. Não sei se a polícia bateu à porta. Senhor bandido, é para algemar. Ok, deixa-me só urinar porque eu não gosto de mijar na cadeia. Essas coisas. Achei esta imagem deliciosa. Duas realidades a viver em simultâneo, quase sem distância. Quase que as famílias podiam passar no meio daquela fanfarra policial. Vidas separadas. Não eram separadas pelo tempo. Estava a acontecer em simultâneo. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.